36. Nathaniel a seguiu, correndo de estante a estante, arrombando jaulas, arrancando correntes. Isso ia contra tudo que ela tinha aprendido, mas ela não sentiu culpa, vergonha ou hesitação. Em vez disso, sentiu que uma represa se rompera dentro dela, águas jorrando para derrubar qualquer incerteza do caminho. Gritos de júbilo encheram o ar. Grimórios que não sentiam o gosto da liberdade há séculos abriram asas de pergaminho e voaram. Outros se jogaram das prateleiras e se arrastaram pelo chão, farfalhando as páginas com alegria. A escuridão sombria do corredor se transformou em caos. Espere, disse Nathaniel. Tem certeza de que devia fazer isso? A biblioteca foi construída por Cornélius. Era para invocar o Arconte desde o começo. Falou, desviando de um grimório que se revirava perto das botas. E se for? Ele parou, mas ela sabia o que queria dizer. Um truque, uma armadilha. Ela não o culpava, mas finalmente entendia. A biblioteca não pertencia a Ashcroft e seu plano, mais do que Elizabeth, pertencia aos pais desconhecidos que a puseram no mundo. Tinha vida própria, se tornara muito maior do que Cornélio supunha, pois as bibliotecas não continham livros comuns, eram conhecimento vivo, sabedoria com voz, cantavam quando a luz das estrelas entrava pelas janelas, sentia dor e tristeza, às vezes eram sinistros e grotescos, mas o mundo lá fora também. Isso não diminuía o valor de lutar pelo mundo, porque, onde havia escuridão, havia também muita luz. Era este o propósito de Elizabeth, não se tornar guardiã na esperança de se provar para pessoas que nunca entenderiam. Ela não fora feita para dominar correntes, mas para rompê-las. Era a vontade da biblioteca encarnada. Ela sentiu a consciência da biblioteca passando por ela, através dela, como uma corredeira ágil, centenas de milhares de grimórios juntos como um. Ela não tinha palavras para explicar nada disso para Nathaniel, ainda não. Portanto, olhou nos olhos dele e pediu: Confie em mim. O que quer que ele tenha visto no rosto de Elizabeth o impressionou. Ele assentiu. Então, como se mal acreditasse no que fazia, ele se virou para a estante e começou a soltar as correntes. Juntos correram pelo arquivo, libertando todos os grimórios que avançavam. Com cada corrente rompida, a coragem de Elizabeth ardia mais forte. Ashcroft tinha cometido um erro. Tinha ido à biblioteca dela, à casa dela. Desta vez, ele não escaparia das consequências. Ela chegou a uma jaula conhecida e parou, esquecendo momentaneamente o barulho, o papel voando pelo ar. Um rosto murcho flutuava nas sombras, a fita e a agulha, cintilando mesmo assim. Você vai ajudar? Perguntou Elizabeth. A voz de muitos tons pareceu achar graça. Esse Ashcroft é bonito? Muito. Que delícia! É só mostrar o caminho, querida. Ela não tinha a chave da gaiola, mas não precisava. Enfiou demonicida entre as barras e a girou, dobrando o ferro velho e enferrujado até abrir espaço para o grimório voar. Em seguida, ela pegou a bola de vidro do Ilusarium e continuou a correr. Um fantasma de ilusão ganhou vida a seu lado. A diretora Irena, o cabelo vermelho como fogo esvoaçante. Na névoa, orgulho iluminava seu rosto, abrindo um sorriso muito leve para Elizabeth. Antes que Elizabeth pudesse chamá-la, ela sumiu. Ela sumiu, dissipando-se em vapor. Nathaniel soluçou. A princípio, ela achou que ele também tinha visto Irena. No entanto, quando se virou, o rosto dele estava inclinado para outra parte da bruma, onde as silhuetas de uma mulher sorridente e um garotinho sério de terno se desfaziam. Silas olhava na mesma direção, os olhos reluzentes como joias. O Ilusarium mostrava outra coisa para Nathaniel, sua família. Ela soltou uma das mãos e procurou a dele, entrelaçou os dedos, apertando com força. Momentos depois saíram correndo pelo portão. Uma avalanche de grimórios saiu atrás deles, caindo na ala noroeste. Guiando a onda expansiva de pergaminho e couro, passaram voando pelos anjos esqueléticos entalhados no arco e fizeram uma curva, encarando um exército de demônios.
O coração de Elizabeth quase parou. Escamas, chifres e verrugas preenchiam cada milímetro do átrio. Fendas subiam em espiral pelos andares distantes até a cúpula, cujo vidro azul tinha começado a rachar, deixando cacos suspensos refletindo o céu do outro mundo. Mas capetas pulavam das fendas, segundo a segundo. Mas capetas pulavam das fendas, segundo a segundo. Diabretes escalavam as grades e duendes pulavam pelas varandas. Nas quatro patas eram centenas de demônios, talvez até milhares. Mesmo assim, as forças de Ashcroft ainda estavam em minoria. Um diabrete parou de mordiscar uma estante e olhou na direção deles. Devagar, ergueu o rosto. Os olhos pretos se arregalaram, refletindo um enxame de manchinhas, cada forma crescendo e crescendo. Uma sombra se estendeu pelo átrio quando a onda de grimórios quebrou. Elizabeth se preparou. No instante seguinte, o mundo se dissolveu em uma tempestade de páginas. Ela e Nathaniel ficaram de pé, de mãos dadas, os cabelos açoitados pelo vento, enquanto Silas se agarrava com as garras ao casaco de Nathaniel. Tudo era bloqueado por um ciclone aparentemente infinito de pergaminhos que os atacava como milhares de asas. O cheiro de tinta, magia e poeira sufocou. Por um momento não conseguiu mais respirar, até que, brusca como uma revoada que se ia, a torrente cessou e os arredores se revelaram. Para cada demônio havia uma dúzia de grimórios. Um duende caiu no chão, engolido por uma multidão de livros que atacavam seu corpo como um cardume de piranhas, mastigando e batendo os dentes. Um diabrete graçou quando páginas se fecharam nas orelhas compridas, o levando pelo ar. Ali por perto, um rosto envelhecido se ergueu em meio a dois capetas, os avaliando como costureira profissional. Uma agulha voou com precisão entre eles até que caíssem ao chão, costurados um no outro. Pelo átrio inteiro, demônios eram derrubados, uivando pelos cortes de papel e cegos com jorros de tinta. Convocados para a luta, grimórios desciam das estantes em cascatas de ouro e couro multicolorido. Nuvens de fumaça se espalhavam quando caíam no chão, vindo de 3, 4 até 5 andares acima. Um relance de plumas de pavão veio da direção do catálogo e o lamento lírico de Madame Bouchard levou capetas a se retorcerem e baterem as patas contra os ouvidos. Precisamos encontrar Ashcroft! Gritou Elizabeth, a voz soando como o zumbido de um mosquito, quase inaudível em meio ao tumulto. Ele deve estar aqui! Ele deve estar por aqui! Nathaniel a segurou pelo ombro e apontou. Cacos de cúpula tinham começado a descer, afunilados no centro do átrio, puxados por uma força invisível. Eles se entreolharam antes de voltar a observar o caos à frente. Os grimórios estavam ganhando, mas precisavam ganhar mais rápido. Tomadas por inspiração repentina, Elizabeth deixou o Ilusarium no chão e bateu no orbe com o punho de demonicida, rachando o vidro. Névoa escapou pelas frestas, envolvendo-a em um cinza úmido e grudento. Quando o vapor acabou de emanar, o vidro saiu rolando, vazio. Ela o encarou, chocada. Será que não tinha nada lá dentro? Ah! Suspirou uma voz fantasmagórica, emanando de lugar nenhum, e todo lugar ao mesmo tempo. Bruma ferveu pelo átrio, reduzindo os combatentes a sombras enevoadas. Capetas se jogaram contra figuras que surgiam da névoa, sumiam e apareciam de novo do outro lado, em provocação. Aproveitando a distração, os grimórios os atacaram com mais vigor. Elizabeth viu um duende tentar escapar da bruma, até ser puxado de volta por uma força escondida, deixando uma onda silenciosa no vapor. Ganidos e lamúrias se seguiram. Finalmente, os sons pararam abruptamente, deixando cair um silêncio assombroso. Ela e Nathaniel correram quando a névoa começou a se dissipar, se demorando nos corpos deitados e espalhados de demônios. Ela mal acreditou. Nenhum tinha sobrevivido. Olhe, disse Nathaniel. O que eles estão fazendo? Páginas sussurravam. Um a um, grimórios se erguiam da névoa. Eles se juntavam em grupos e subiam em direção às sacadas em rastros espiralados, como revoadas de pássaro em câmera lenta.
Elizabeth arregalou os olhos ao ver aonde iam. Cada grupo se dirigia a uma fenda. Chocada, a primeira coisa que supôs foi que as fendas os atraíam, tentando destruí-los. No entanto, os grimórios não estavam resistindo. Eles acendiam tranquilos, com propósito. Sempre que um livro tocava a superfície da fenda, se acendia e se desintegrava em pó, e as bordas da fenda se encolhiam um pouquinho, como feridas que cicatrizavam. Um canto ecoava pela cúpula fraturada, notas agudas e cristalinas, puras e prateadas, como a luz das estrelas. Eles estão tentando fechar as fendas, disse Elizabeth, sentindo seu coração se apertar como um punho. Estão se sacrificando para salvar a biblioteca. Ali, Madame Bouchard. E lá, caindo em uma chuva de pó, o grau 4 que cuspia tinta nos aprendizes de manhã. Todos esses livros tinham alma, muitos eram centenários, insubstituíveis. Alguns tinham acabado de sentir a liberdade pela primeira vez desde sua criação. Minutos de liberdade, depois de uma vida presos. Ainda assim, cantavam ao dar suas vidas. Lágrimas arderam nos olhos de Elizabeth. Ela não podia permitir que o sacrifício fosse em vão. A névoa tinha sumido quase inteiramente agora. As sombras se clareavam. Quando os últimos resquícios se foram, ela e Nathaniel chegaram aos tropeços ao centro do átrio, em meio à invocação de Ashcroft. Uma silhueta se erguia ali, cercada por cacos de vidro, como planetas na órbita de um sol. Era mais alta que um homem, comprida e luminosa, mas por mais que Elizabeth apertasse os olhos, não conseguia enxergar as feições. A sensação era estranhamente semelhante à da luz do sol refletida no espelho. Inconstante e intangível, um mero espectro de algo muito maior, radiante e horrível de ver. Com a cabeça inclinada, a silhueta observava o humano a seus pés. Ashcroft. Ele olhava para o arconte que se assomava, arrebatado, banhado em sua luz, parecendo insensível à batalha que se travara ao seu redor. O esplendor transformara seu rosto. Ele parecia 10 anos mais novo, sua expressão, aquela do desejo quase inocente. Sangue escorria pelo punho esquerdo, segurado pela mão direita. Uma adaga estava esquecida no chão. Esperança pulou dentro de Elizabeth. Ele não tinha acabado o ritual. O arconte continuava dentro do círculo, um círculo formado pelo mapa da biblioteca desenhado pelos azulejos do chão, onde ela pisara dezenas de vezes sem nunca suspeitar do motivo. Você viu os olhos de Ashcroft, murmurou Nathaniel. A marca se foi. Ele não invocou Lorelai de novo? Então ele não pode usar magia para lutar, pensou ela. Encorajada, ergueu Demonicida por cima do ombro. A luz refletida na lâmina chamou a atenção de Ashcroft, como se os esperasse. Ele abriu os braços em um sorriso infantil. Senhorita Scrivener! Gritou. Nathaniel! Tinha esperança que vocês viriam. Tiveram um papel tão importante que eu esperava que vissem. Não é esplêndido? Atrás dele, uma parte da sacada se desintegrou, pedaços de corrimão e estante flutuando ao redor da fenda. Os grimórios diminuíram a destruição, mas não podiam superar o poder do arconte. Você precisa parar o ritual? Gritou ela. Ele riu. Parar o ritual? Você vai destruir tudo. A biblioteca está desmoronando, insistiu ela, apontando com demonicida para as lascas de céu do outro mundo se retorcendo acima. Se é isso que o arconte já fez, o que acha que vai acontecer quando soltá-lo? Ah, Sr. Scrivener, se ao menos entendesse, disse ele, seus olhos azuis brilhando de sinceridade. Observe. Ele soltou o punho ferido e o inclinou até uma gota de sangue pingar no azulejo. O sangue sumiu imediatamente, como se nunca tivesse existido. Ele esticou o braço, mostrando que o corte tinha se curado sem deixar cicatriz. Entendeu agora? Insistiu ele. Quando eu o capturar, o prender a meu comando, tudo será possível. Vou mudar o mundo. Era impossível argumentar. Nathaniel parecia ter pensado o mesmo. Ele estalou o chicote, a chama crepitante e flamejante. Silas se apertou mais no ombro e fechou os olhos.
concentrado em transmitir toda a sua força a Nathaniel. Ashcroft riu de novo. Desta vez o som era um pouco maníaco. Ele cortou o ar com o braço e um arco de luz se espalhou, crescendo ao se aproximar. Impossível? Como? Ela não teve tempo de pensar. Jogou-se ajoelhada na frente de Nathaniel, levantando demonicida acima da cabeça. A espada vibrou ao rasgar a luz. Quando ela se levantou, a lâmina ardia vermelha. O punho de couro quente, grudento e desconfortável, como se tivesse começado a derreter. Assustada, ela se deu conta de que talvez a espada se estilhaçasse se ela tentasse bloquear outro feitiço. Um segundo arco de luz voou. Eles se jogaram ao chão, vendo o raio passar milímetros acima, perto o suficiente para cortar vários pelinhos brancos do rabo de Silas. Atravessou o átrio inteiro antes de se apagar da existência. Por um momento, Elizabeth achou que não tinha atingido nada. Então, uma estátua caiu de lado e tombou ao chão, cortada precisamente no tornozelo. Para criar o feitiço, Ashcroft nem murmurar o encanto. Como ele fez isso? Gritou Elizabeth. Nathaniel estava apertando o maxilar, o rosto encharcado de suor. O poder do Arconte deve estar entrando nele, mesmo sem um acordo. Se derrama como um chafariz. Em breve vai afogá-lo. Eles rolaram pelo chão, se afastando e mal evitando mais um arco que cavaram um soco sibilante pelo chão entre eles, dividindo o mármore com a facilidade de uma faca na manteiga derretida. Mais um os jogou para trás. Nathaniel não tinha tempo de lançar um feitiço, mesmo que tivesse forças. Os ataques vinham sem parar, implacáveis demais para que pudessem fazer qualquer coisa além de reagir. Silas, começou ela, mas aqueles olhos amarelos a calaram. Ele não podia se transformar sem deixar Nathaniel desamparado. Se demorasse uma fração de segundo a mais para desviar de um arco daqueles, Nathaniel morreria antes de chegar ao chão. Era a hora dela, então. Dentro do círculo, a luz do arconte ficara mais forte, se derramando nos azulejos. Parecia ter crescido vários metros. O desenho também estava mais nítido. Ela via a forma de asas de uma auréola ao redor da cabeça, que podia ser uma coroa. Mais destroços voavam à sua órbita, fragmentos de bronze e mármore da sacada se juntando ao rio cintilante de vidro que cercava seu corpo. Pouco a pouco a biblioteca estava desmoronando. Desatento a tudo, Ashcroft estava extasiado, os olhos enevoados por uma camada branca iluminada. A luz parecia queimar dentro dele, jorrando para fora. Quando Elizabeth se desviou do último ataque e pulou de pé, o rosto duro e decidido, ele sorriu, não para ela, mas para o arconte, e ergueu os braços em gesto de súplica. Ela avançou correndo. Raios de luz vinham do alto, como estrelas cadentes, explodindo nos azulejos aos seus pés. Os mísseis caindo. Os mísseis caíam na velocidade de flechas, rápidos demais para seguir, impossíveis de evitar. Ela só podia continuar a correr. Por um momento se sentiu invencível, sem ar, até que, atrás dela, um som congelou seu coração. Um grito de dor. Nathaniel! Continue! Gritou ele. O chicote passou por ela e se enroscou em um dos braços de Ashcroft, desequilibrando-o. Ela se jogou contra ele e um segundo depois, derrubando-o no chão com tanta força que a cabeça bateu com um estrondo no azulejo. Antes que ele recuperasse os sentidos, ela o empurrou de bruços e puxou os braços para trás. Lembrando-se das algemas que Nathaniel usara em Harrows, puxou a corrente de aros grossos de ferro na qual guardava a chave mestra e a amarrou nos punhos dele, bem apertado, sem consideração alguma pelas mãos, que em momentos estariam vermelhas e inchadas. Finalmente o puxou pela gola da camisa, pressionando o demonicida contra a garganta. Ele estremeceu, a luz sumindo do olhar. Finalmente piscou, atordoado, tentando se concentrar. Você não pode me matar, senhorita Scrivener. Desta vez eu vou matá-lo. Ela mal reconhecia a própria voz, pesada de tanta fúria. O grito de Nathaniel ainda ecoava em seus ouvidos. Se precisar, continuou. Se for necessário. Ah, sinto muito. Não foi isso que eu quis dizer.
disse Ashcroft, revirando os olhos para a cúpula que se desintegrava. A não ser que eu o prenda, vamos todos morrer juntos. Ela olhou automaticamente para Nathaniel. Sentiu a boca secar ao vê-lo jogado no chão de azulejos, abraçando o joelho. A boca arreganhada numa careta, sangue escurecia as calças. Silas tinha voltado à forma humana e arrancado a gravata para amarrá-la como torniquete na coxa de Nathaniel. Mas seus movimentos, os dedos hesitantes, o olhar que se demorava no rosto de Nathaniel eram peculiares, quase como se soubesse. Não. O que ele quer dizer? O coração de Elizabeth bateu contra as costelas, frenético, dolorido, de novo e de novo. Ela se voltou para Ashcroft. O que você quer dizer? A invocação do Arconte não pode ser revogada. Não se eu morrer, por ninguém. Não é um demônio comum, não há volta. Entendeu agora? Você precisa me deixar acabar. Você precisa me deixar controlá-lo. Não, não, não podia ser verdade. Ele estava mentindo. Porque, se não estivesse. Ela se lembrou de como Silas olhara para Nathaniel quando corriam até a Biblioteca Real. Vamos tentar, ele dissera. Ela se perguntou se sabia que a causa estava perdida desde o momento em que começou a invocação. Ela olhou para Silas, que a olhou de volta. Nunca antes parecera mais antigo ou arrepiado. Sinto muito, senhorita Scrivener, disse ele. A luz do arconte pulsou. Gargalhadas desumanas e discordantes reverberaram pela mente de Elizabeth, perfurando seus pensamentos. Rachaduras irromperam pelo chão e quebraram os azulejos. O andar mais alto de sacadas, o único que ainda restava, cedeu como um novelo se desenrolando. Escadas e grades voando. Acima deles, as constelações do outro mundo tinham engolido a cúpula, mas os grimórios ainda ascendiam em rastros infinitos, se encarregando ao pó. Tanta perda, tanto sacrifício. Como podia ser o fim? Seus pensamentos estavam a mil. Quando Ashcroft se retorceu, ela o soltou com os dedos dormentes. Como se estivesse muito longe, ela ouviu-se arrastar até o círculo, de joelhos e desajeitado, e erguer o rosto à luz. Finalmente, é chegada a hora. Oh, grandioso! Desejo fazer um acordo. Outra gargalhada sacudiu a biblioteca. O arconte queimou ainda mais alto, se esticando para cima do segundo andar. Elizabeth não tinha mais certeza de que os espinhos ao redor da cabeça eram uma coroa. A forma parecia se aproximar mais de chifres. Ashcroft gemeu e caiu para a frente, sacudindo a cabeça para livrá-la do som horrível. Uma pontada de confusão enevoou seu rosto quando ele o ergueu de novo. Não entendo. Pode falar comigo? Grandioso. Não escuto sua voz. Nunca vai escutá-lo, chanceler, sussurrou Silas, segurando a mão inerte de Nathaniel. Você é uma mera formiga, desejando a superfície do sol. Ouvir a voz dele queimaria seus ouvidos até se tornar em pó, faria cinzas da sua mente. Ashcroft não desviou o olhar do arconte. Não, eu sou diferente. Este é o meu direito de nascença. Há 300 anos é o meu destino. Meu pai e o pai dele. Nos dedicamos a isso, somente isso. Eu sou digno. Ashcroft ficou rouco. O arconte inclinou a cabeça chifruda de outro mundo de um lado para o outro, inspecionando os limites do círculo, sem prestar a menor atenção. As feições de Ashcroft se empalideceram. Ele olhou para baixo, para o círculo, para os azulejos rachados que partiram os limites. Uma mão luminosa gigantesca pressionou o ar, empurrando. O átrio foi tomado pelo fedor de metal queimado quando as garras se empenaram, refletando uma membrana invisível, e finalmente atravessaram, saindo do círculo. Ashcroft caiu para trás, eclipsando pela luz que se erguia acima dele. Quando a palma desceu, ele não tentou se afastar, continuou sentado, olhando para cima, esperando o fim. Elizabeth precisou admitir que não acharia nada mal ver Ashcroft ser esmagado como uma mosca. Em vez disso, a mão desceu no vazio. Elizabeth puxou Ashcroft pelo braço e o arrastou para longe como se fosse um monte de lixo. Ela o jogou de lado. Por quê? Perguntou ele, rolando de lado, olhando para ela, que se
erguia acima dele, como olhara para Arconte no instante anterior. Por que você? Quero ver seu rosto quando entender que estava errado, disse ela, que tudo o que fez, todas as pessoas que feriu e matou, foi em vão. Atrás dele, as garras do arconte arranharam o mármore. A luz subiu ainda mais, quase tocando a cúpula, apagando metade do átrio ao abrir as asas. Diminuído frente à imensidão, Ashcroft parecia minúsculo. Suor cobria sua testa. Ele engasgou. Está satisfeita, senhorita Scrivener? Elizabeth desejara tanto este momento, a confiança dele destroçada, o poder arrancado. No entanto, agora que o via, notou que não tinha valor algum. Não, disse ela, se virando. Ele contorceu o rosto e se arrastou atrás dela, caindo de frente, os olhos cegos e vazios. Você precisa acreditar em mim. Preciso que entenda. Tudo o que fiz foi pelo bem do reino. Por favor. Ela o chutou e ele saiu voando com um grito de angústia. Sem se importar com o que aconteceria com Ashcroft, ela andou até Nathaniel. Ele piscou quando ela se aproximou, mas não acordou. Ela se ajoelhou, tomando sua mão e viu que Silas ainda segurava a outra, presa entre as dele como se feita de vidro. Luz jorrava sobre Nathaniel, refletida cada vez mais clara no chão ao seu redor. Ela supunha que o arconte os mataria a qualquer momento, mas só conseguia pensar que a mão estava horrivelmente fria. Ele está sentindo dor? Silas respondeu sem desviar o olhar do rosto de Nathaniel. Não. O fim. Quando chegar, será rápido para vocês dois. Imaginei que seria melhor assim, lutando juntos e caindo rápido em vez de aguentar o fim do seu mundo sem esperança. Ele fez uma pausa, alisando a lapela do casaco de Nathaniel e endireitando com cuidado a gola da camisa, como se fosse uma noite comum, pensou Elizabeth, o deixando apresentável na hora de sair. Peço desculpas por ter tomado tal liberdade, disse Silas. Os olhos de Elizabeth se encheram de lágrimas e sua garganta se apertou. O que vai acontecer com você? A leve hesitação o traiu. Finalmente, ele respondeu. Não importa, senhorita. Claro que importa. Ela levou a mão ao rosto de Silas. As provações da noite tinham deixado sua mão imunda, horrível contra a superfície imaculada. Mesmo assim, ele ficou impassível, permitiu-se ser tocado e ela se surpreendeu ao descobrir que a sensação era humana, não de uma estátua esculpida em alabastro. Uma serenidade estranha a envolveu. Restava uma coisa a fazer, era o fim do mundo. Eles não tinham nada a perder. Obrigada, disse Elizabeth. Queria dizer isso antes. O olhar dele se desviou para ela, sob os cílios. Ela viu o momento em que ele entendeu. Antes o achara imóvel, mas agora ele se petrificou. Apesar da expressão não parecer mudar, os olhos transbordaram de lamento e esperança, de uma fome tão profunda que a sentia escancarada sob a pele, como o escuro devorador de uma noite sem estrelas. A luz era ofuscante, o arconte quase chegara a ele. Silariatas! O nome enoquiano jorrou de sua garganta e lambeu a língua como fogo. Silariatas! Falou, a voz queimando de poder. Eu o liberto das amarras da servidão. As pupilas dele se dilataram, preto engolindo o ouro. Foi tudo que ela pôde ver antes que a luz brilhasse a ponto de precisar desviar os olhos. Uma pulsação percorreu a biblioteca, bagunçando seu cabelo como se uma pedra fosse jogada na superfície da realidade. Emanando ondas, ela agarrou a mão de Nathaniel, esperando a morte. No entanto, passou um segundo e mais outro, e ela não sentiu nada. Nathaniel entreabriu os olhos. A prata sumira de seu cabelo. Grog tentou se concentrar. Silas conseguiu gemer. Lentamente, Elizabeth olhou para cima. Por um instante achou que tinha morrido e via um sonho. Silas se erguia acima deles com um braço estendido, bloqueando a luz do arconte. Não, não é Silas. Silariatas. Chifres curvando. Chifres curvados saíam do crânio, brancos como porcelana, espirais que acabavam em pontas afiadas. Os ângulos do rosto se tornaram perturbadores e cruéis, a beleza delicada parada em riscos desumanos. As orelhas eram pontudas, as garras mais compridas, finas e cortantes como lâminas.
Ele não parecia ter notado o arconte. Estava olhando para Nathaniel, faminto, com os olhos pretos. Como ousa me chamar assim? Sibilou. Com um gesto de desgosto, ele se livrou da mão do arconte. Em seguida rodeou Nathaniel, se curvando sobre ele. Estava se sacudindo, o cabelo tremendo, em um sussurro áspero e horrível. Continuou. Sabe o que eu sou? O que farei com o seu mundo? Com as pessoas que fogem aos gritos pela terra partida? Nathaniel não parecia assustado. Talvez estivesse insensível demais para temer, o que explicaria o que fez em seguida. Pegou a mão de Silariatas, as garras e a acariciou sem jeito, como se fosse Silariatas em toda a sua glória imortal, quem precisasse ser reconfortado em vez dele. Tudo bem, Silas, disse ele. Não fale comigo, inseto, cuspiu Silariatas, se esquivando bruscamente do toque de Nathaniel. Ele jogou os dedos ao redor do pescoço de Nathaniel, garras perfurando a pele macia ao apertar. Quando uma gota de sangue apareceu, foi ele quem reagiu, não Nathaniel. Um tremor o percorreu até a ponta da espinha. Nathaniel tentou sorrir, fraco. Tudo bem, se me matar. Silariatas congelou. Ele soltou os dedos. Você é um tolo, rosnou, por lábios quase imóveis. Nathaniel não parecia escutar. Ele estava perdendo consciência rápido demais. Tudo bem, repetiu. Sei que dói, eu sei. Eu te perdoo, murmurou, antes de apagar. O silêncio em seguida era tão profundo que Elizabeth só ouviu o lamento prateado por grimórios, fluindo como um córrego. Até o arconte estava parado, olhava para baixo, com a cabeça inclinada, como se nem ele tivesse visto nada assim antes. Silariatas ergueu o rosto. Elizabeth seguiu seu olhar e viu um grimório que reconhecia, passando por eles, um rosto murcho, a prata da agulha. Sem falar, o viram acender até queimar em cinzas, uma coisa apavorante, torturada e mortífera, monstruosa, mas não incapaz de amor, capaz deste ato final de redenção. O que Selariatas pensava disso, Elizabeth não sabia. Ela não reconhecia nada naqueles olhos pretos devastadores. Só quando ele voltou a olhar para Nathaniel, ela vislumbrou um sinal de seu outro lado. O ser que cuidara de Nathaniel o vira crescer de um menino a um homem, o botara para dormir, tratara de suas feridas, fizera chá, arrumara sua gravata, segurara sua mão em todos os pesadelos. Silas brilhou através da máscara fria e cruel, como uma luz se acendendo atrás do vidro. Ele se curvou sobre Nathaniel. Elizabeth engoliu em seco. No entanto, tudo o que ele fez foi levar a mão de Nathaniel a seus lábios e beijá-la, como fizera depois do ritual, mesmo que a agonia destruísse seu rosto no processo, lutando contra o controle da fome a cada instante. Finalmente ele abaixou a mão de Nathaniel, levantou-se e encarou o arconte. Silas, sussurrou Elizabeth. Dor contorceu suas feições ao som de sua voz. Ele fechou os olhos, mandando a fome para longe. Não sou igual a ele, falou, rouco. Não vencerei se lutar, continuou, cada palavra um esforço. Mas tenho poder suficiente para acabar o ritual e obrigá-lo a voltar a outro mundo. Ela não conseguia respirar, seus pulmões estavam esticados como um tambor, agarrados a um grito sem voz. Ela viu de novo a espada perfurando o coração de Silas. Demônios não podiam morrer no domínio humano, mas se ele entrasse no círculo e os deixasse. Nathaniel, o que Nathaniel vai fazer? Disse ela, ofegante. Silas fez uma pausa ainda mais longa. Finalmente respondeu, em uma voz que era quase sua. Temo que ele precisa aprender a vestir as roupas do lado certo. Terá 20 anos a mais para dominar esta arte. Só nos resta esperar que seja tempo suficiente. Ele deu um passo à frente. Cuide dele, Elizabeth. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Elizabeth assentiu com um gesto brusco. De certa forma, Silas agora parecia calmo, o rosto transformado por alívio. Ele sorriu de leve. Ela se lembrou do que pensara quando vira Silas sorrir pela primeira vez. Nunca vira ninguém tão lindo. Nunca soubera que tal beleza era possível.
Entendendo finalmente o que Silas falaria, o Araconte queimou ainda mais alto. Entendendo finalmente o que Silas faria, o Araconte queimou ainda mais alto, espalhando as asas pelos escombros. Fragmentos de mármore choveram sobre eles, azulejos racharam e o vidro da cúpula reluziu como neve ao cair. Ela só viu o rosto de Silas, radiante, entrando na luz.